queria meditar com você numa das passagens mais conhecidas de toda a Escritura, o Salmo 23. O Salmo 23 foi escrito por Davi, que foi pastor de ovelhas. E no Salmo 23, Davi diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes, e Ele refrigera a minha alma, levando-me às águas tranquilas. O Senhor, ele diz, renova as minhas forças, e Ele me guia pelas veredas da sua justiça. No verso 4 ele diz: ainda que eu ande por um vale de sombra e de morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre, diz Davi no seu salmo. Davi havia sido pastor de ovelhas, por isso ele conhecia bem o que é dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque ele sabia que um bom pastor não devia permitir que faltasse alguma coisa para as suas ovelhas. Por isso ele disse: Ele me faz descansar em pastos verdes, porque ele sabia que um bom pastor levava sempre as suas ovelhas para pastos verdejantes. Ele me leva às águas tranquilas, diz Davi no seu salmo, porque ele sabia, como um bom pastor que era, que o bom pastor conduz as suas ovelhas para beber e saciar a sua sede em águas tranquilas. Mas eu queria destacar para você hoje o versículo de número 4, quando ele diz: ainda que eu ande por um vale de sombra e de morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Ele diz que as ovelhas andam por um vale de sombra e de morte, e esse vale é para todos. Todos nós passamos um dia em menor ou maior escala, poucas e muitas vezes, por um vale de sombra e de morte. O vale é sempre aquele lugar de aflição, é sempre aquele lugar de tormento, é sempre aquele lugar de tristeza, de angústia, alguma coisa que vem assolar o coração, a alma, a existência. Isso é um vale, e todos nós passamos por algum tipo de vale, seja no nosso emprego, seja na nossa família, seja na nossa vizinhança, seja na nossa igreja, seja onde for na nossa existência, todos nós passamos por vales de sombra e de morte. O vale é para todos, ninguém está imune de passar por um vale algum dia da sua vida. Mas Davi diz aqui que ainda que ele ande por um vale de sombra e de morte, ele diz: eu não temerei mal algum. Essa palavra temor, não temer, aqui essa palavra dá a imagem daquela ovelha que fica paralisada em seu temor diante de um predador, um urso, um leão. Elas paralisam, fica completamente inerte, sem nenhuma ação diante desse predador. E Davi traz essa imagem aqui para o Salmo. Ele diz: eu não temo, eu não paraliso. Eu posso estar passando por um vale, por uma aflição, por uma angústia, mas eu não vou ter esse temor paralisante. Eu não vou parar diante disso. Eu tremo, eu posso chorar, eu posso ter medo, eu posso sentir alguma coisa, ter dor dentro desse vale, mas eu não paro nele. Porque nós não fomos criados para vales, nós somos criados para as montanhas. Nós passamos pelos vales, mas nós moramos nas montanhas. E Davi dá esse quadro aqui: eu
temo, mas eu não paro. Por isso ele diz: eu não temo mal algum. E ele diz mais: eu não temo mal algum, por quê? Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele cita dois instrumentos que os pastores daquela época usavam. A vara era uma haste de madeira que servia para proteger, para afugentar todos os predadores que chegavam para devorar as ovelhas. Servia como proteção. E o cajado era aquela madeira curvilínea, com uma curva na ponta, que o pastor usava para poder dar direção ao rebanho. Toda vez que uma ovelha saía do caminho, ele pegava aquela vara com a sua curva, pegava pelo pescoço da ovelha e trazia a ovelha de volta para o caminho. Servia para dar direção. Ou seja, eu não temo nesse vale, porque eu sei que Deus me protege e que Deus me direciona. Eu não sei qual é o vale que você está passando, qual é a angústia que você passa. Você sabe disso. É na sua casa, é no seu trabalho, é na sua vizinhança. Aonde que você está passando por um vale de sombra e de morte? Hoje eu quero te convidar a se entregar como ovelha de um Deus que tem protegido e direcionado todas as ovelhas do seu rebanho. Entregue-se a Ele hoje. Ele é o seu pastor. Não vai faltar absolutamente nada. Não vai faltar nem proteção e nem direção para a sua vida, mesmo que você passe por um vale de sombra e de morte. A minha oração hoje é que você abra o seu coração para esse Deus e que você permita que Ele te guie e que Ele te proteja, mesmo nesse vale que você está passando. Que Deus abençoe você.